Saudações, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, saudáveis, seguros, com equilíbrio emocional. Vamos conversar aqui com o Ricardo Cardoso. Ricardo, deixa eu ver o que eu consigo pensar em te dizer. Comunidade científica é como se fosse uma comunidade de avós que fazem estrogonofe. Elas compartilham receitas para ver se elas melhoram a receita uma das outras. Não existe uma comunidade de engenheiros porque a engenharia ela não necessariamente está em desenvolvimento. Por exemplo, a engenharia civil, a engenharia mecânica, ela não tem novas revelações das quais o trabalho desses engenheiros dependa. É mais ou menos isso. Os conselhos regionais eles são bem úteis, por exemplo, o Conselho Regional de Medicina, aí todo ano você tem as atualizações que os médicos precisam saber das medicações, dos acontecimentos, das melhorias, das mudanças de processo. Determinados profissionais eles compartilham entre si, né, centralizados por uma comunidade, informações que convêm a todo mundo. Quando a Blizzard faz lá uma besteira, e aí você escuta que a comunidade gamer está revoltada, a comunidade gamer está insatisfeita, nada mais temos do que jogadores isolados. Mas quando todos esses jogadores isolados eles começam a dar voz à sua insatisfação, embora eu não conheça ninguém, nos fóruns a gente vê um monte de gente insatisfeita com determinados procedimentos de determinada empresa. Ao ponto de você poder dizer que a comunidade gamer tá puta da vida, uma avó da Strogonoff, ela vai achar a comunidade gamer muito fantasmagórica. Assim como a gente que é gamer olha para as comunidades da Ana Maria Braga ou do Conselho Regional de Medicina e fala, mano, quem são essas pessoas? Porque pra gente são fantasmas. Por quê? Porque a gente não consegue dar forma a elas, porque a gente não está próximo o suficiente, por não conhecê-los a gente não consegue entender como elas funcionam. O fato de a gente não entender a comunidade de avós e o fato das avós não entenderem a comunidade de gamer não significa que elas não existam e que não exista uma avó que se destaca mais do que a outra, porque no fim das contas, da mesma maneira que a gente está tentando enchantar PEN e a gente está tentando se destacar na GVG, as vós também estão querendo ser aquela Ana Maria Braga que tem a dica mais da hora que todas as outras vós também seguem por uma questão de ego. Agora, na comunidade científica o negócio é mais tenso, porque a grande parte dos pesquisadores eles trabalham com bolsas ou com patrocínio, geralmente do Estado. São poucos os cientistas que trabalham na ciência de base patrocinado por empresas, muito pouco mesmo, e eles têm necessidade não só de ego, mas por dever de trabalho de demonstrar resultados e mostrar no que é que eles estão investindo o tempo deles. Eles demonstram aquilo que eles estão fazendo através do que eles chamam de artigos científicos. Esse artigo científico se você ficou pesquisando o ano inteiro, você vai colocar quais foram os resultados da sua pesquisa, você vai colocar isso em artigos. E a comunidade científica, quando a gente diz comunidade científica, todas as pessoas desse meio, elas vão, caso tenham interesse, ver aquilo que você está fazendo e questionar aquilo que você está fazendo. Se você de repente aparecer com um novo trabalho, então você pesquisou e você descobriu que um determinado remédio, na verdade, ele também causa um determinado mal, e você tem provas porque você fez estudos que indicam isso. Se o seu caso gerar interesse o suficiente, for relevante o suficiente, a comunidade científica inteira vai começar a colocar o seu trabalho à prova. Para quê? Para ver se você estava certo ou não. E aqui começa a guerra de ego, porque não só para justificar a bolsa, não só para justificar o patrocínio, o dinheiro, o investimento que você recebe para que você trabalhe em paz lá no seu centro de pesquisa, mas também por questão de ego. Imagina se assim, a gente tem a teoria da relatividade, a gente tem as leis de Newton, a gente tem determinadas leis. Imagina eu, cientista, de repente ter a lei de Fausto. Ou de repente eu contestar uma teoria com conhecimento. E para isso eu teria que trabalhar com todo o conhecimento acumulado da humanidade até hoje, dizer que tudo aquilo está errado porque eu estou certo, porque o meu conhecimento e a minha pesquisa foi além de tudo isso, e aí eu abro aquilo que eu descobri para que a comunidade científica, cientistas do mundo inteiro, digam que eu estou errado.
e aí todos eles vão tentar invalidar, e caso eles não consigam invalidar, eles provam que eu tô certo, e se eu estiver certo, vai fazer bem para minha bolsa, vai fazer bem para o centro pro qual eu trabalho, porque os centros científicos mais famosos, eles recebem mais verba e eles conseguem negociar mais, eles têm mais visibilidade, e vai fazer bem pro meu ego, porque quem sabe eu posso ter a teoria de Fausto e entrar pra história. Esse seria o PEN. Não tem aquele PEN que você enchanta e que você fica ad eterno enquanto durar o servidor, tá o nome do aventureiro que foi lá e enchantou o item. É isso que todo cientista quer. Ele quer descobrir alguma coisa, ele quer contribuir com o conhecimento da humanidade acumulado até aqui, de forma que aquilo que ele agregou ao conhecimento da humanidade seja tão relevante, mas tão relevante ao ponto dele entrar pra história por conta disso. Então, quando você diz que será que essa comunidade detém todo o conhecimento da humanidade, não é um grupinho, uma panelinha que a gente escolheu, aquele povo, né? Agora está na moda falar aquele alecrim enfim, que não foi semeado. Eu preciso decorar esse negócio aí para poder colocar nos vídeos e ficar engraçado. A gente não está falando de uns burguês safado privilegiado, a gente está dizendo de pessoas que estudaram tanto ao ponto delas entenderem tudo que existe, e além de entenderem tudo que existe, elas colaborarem com pesquisa que desenvolva ainda mais os limites do conhecimento humano. Você pode negar esse conhecimento humano de duas formas. Você pode aprender tudo e descobrir que ele está errado porque você sabe o certo, e aí você vai virar o Rodrigo Cardoso, o cientista, o doutor das leis e das teorias de Rodrigo Cardoso, e você vai ser respeitado e admirado para o resto da eternidade. Porque aquela sua descoberta, ela pode ser a base sobre a qual muitos cientistas vão se debruçar e vão levar ainda além o conhecimento que nós temos. Ou então você pode ser um youtuber, tipo eu aqui, falando não, que esse negócio aí não existe. Strogonoff é uma invenção dos comunistas, porque esse negócio nem existe aí, e se for fazer tem que ser com leite condensado, porque sim. Só que aí eu tô falando aqui, né, do ponto de vista de quem não sabe cozinhar, a respeito do conhecimento de um monte de avós que estão fazendo estrogonofe aí há mais de 40 anos. Entende? O meu ponto. Então, que assim, a gente tem um certo ranço da ciência por vários motivos. Primeiro, porque ele é o espantalho da religião. E na verdade, se você for buscar a definição de fé, crer naquilo que não pode ser provado, basicamente é isso. E assim, a gente não tem que querer provar Deus, porque o dia que a gente provar, você pelo menos acaba com a fé, porque aí vai virar a ciência, o dia que você provar a existência dele. São campos diferentes. A ciência é usada o tempo inteiro como espantalho da religião, e isso é péssimo, porque assim, já se cria nas camadas mais baixas de conhecimento um ranço contra a ciência que não é devido. Outra coisa que faz muito mal para a ciência é o entretenimento. Porque ao longo do tempo, como eu sugeri no meu vídeo anterior, a gente tem visto aí em Sessão da Tarde, em Telecine, em Netflix e todos os serviços de streaming, sempre a ciência sendo colocada como um antro de conspiração, como um antro de interesses, como se tudo fosse feito para o benefício de alguém e como se a humanidade inteira estivesse sendo o tempo inteiro enganada. Então, primeiro o cinema descobriu um clichê. O que é um clichê? É uma coisa que sempre funciona, é uma receita de bolo que sempre funciona. As novelas da Globo têm uma receita de bolo, eles estão há décadas seguindo a mesma receita, e sempre vende da mesma forma. O futebol, ele também vive da mesma receita de bolo. Porque assim, a gente coloca jogadores para jogar no campeonato estadual e no Brasileirão, e todo ano vende e sempre vendeu. Agora vende menos do que antes porque a gente tem um excesso aí de opções, mas ainda assim é uma receita que funciona. O cinema descobriu uma receita que funciona. Essa receita que funciona é a saga de herói. Então assim, são inúmeros seriados, são inúmeros filmes, são inúmeras produções feitas onde um cara ele vai lá e descobre que o mundo inteiro está errado, e que existe sim uma grande conspiração mundial que ele consegue desvendar sozinho. Isso, aliado a veículos de comunicação aí, tendenciosos, fazem com que cada vez mais a gente seja conspiracionista. Então você é atacado de múltiplos lados. Primeiro, a ciência é uma coisa que vai contra Deus, depois ela defende interesses econômicos, e depois é legal ser contra a ciência, porque você pode provar que a ciência é uma farsa, e aí depois você vira o herói daquela saga que você está acostumado a enveredar. Quando os políticos eles percebem que toda a população ela tem uma tendência a querer espancar a ciência, o que é que eles vão fazer?
espancar a ciência para conseguir adesão popular. Qual que é o lema desse canal aqui? Ideologias geram votos, e são interesses que geram políticas. Então o cara vai criar umas ideologias para quê? Para conseguir conquistar o seu voto, e tudo por conta de interesses que ele tem. Tudo movido por grandes interesses. Então, o que é que gera políticos que atacam a ciência o tempo inteiro? É um político que não gosta de ciência? Não, é um político que entendeu como funciona a nossa sociedade e entendeu que ele vai conseguir muito mais adesão popular e muito mais apoio popular caso ele bata naquilo que a população mesmo quer bater. Esse é o meu ponto de reflexão aqui, que a gente está perdendo a oportunidade de passar o mês inteiro discutindo como impedir que esse vírus nos contamine, como que a gente deve se comportar para diminuir a chance, a probabilidade da gente ser contaminado. E por quê? Porque a gente está questionando a existência ou não existência. A diferença da comunidade científica de uma seita fundamentalista ou de uma hegemonia católica é que uma seita fundamentalista ela trabalha com fé. A hegemonia católica que você menciona aqui, ela toda trabalhou com base na fé, e ela só podia ser validada pela crença das pessoas que faziam parte dela. Então, quando você faz parte de uma seita que fala que a gente vai ser arrebatado e que a gente vai para o céu e que para ir para o céu a gente tem que sair matando um monte de gente, a única coisa que pode provar que isso é verdade é a fé que todo mundo que faz parte dessa seita tem de que aquilo é verdade. A comunidade científica, ao contrário disso, não é dessa forma. A comunidade científica, ela, por exemplo, prega que a água ferve a 100 graus. E a partir do momento que você coloca isso como uma regra científica, você vai ter cientista do mundo inteiro colocando a água para ferver e medindo em que ponto é que ela começa a ferver. Então, diferente de um conceito de fé, a ciência, se você for lá e pegar o modelo e reproduzir, você vai chegar exatamente ao mesmo resultado. O problema é que primeiro a gente precisaria entender aquilo que se faz e depois a gente precisaria ter os equipamentos necessários para fazer os testes necessários. Ora, os grandes centros de pesquisa eles colocam artigos justamente para que outros cientistas que pesquisam consigam analisar os testes que eles fizeram. E se houvesse alguma tentativa de fraude ali, essa fraude ela muito provavelmente seria encontrada porque todas aquelas pessoas que participam dessa comunidade, elas têm conhecimento suficiente para identificar determinadas coisas. É como se existisse uma comunidade de mecânicos e de repente chegasse um mecânico e falasse assim: não, pessoal, o Maré é um carro bom e eu posso provar. E ele desse argumentos dizendo que o Maré é bom, o fato dele ter aquela opinião e ele ter aquela crença não invalida o conhecimento que todos os outros mecânicos do nosso país têm em relação ao Fiat Maré. E essa comunidade científica vai simplesmente desprezar aquilo que aquele cara está dizendo sozinho. Por quê? Porque existe um consenso científico. E por favor, entendam a minha ironia aqui, a minha tentativa de exemplo, de analogia. A comunidade inteira de cientistas que tem conhecimento de causa, eles vão conseguir dizer a besteira que um determinado cientista está fazendo. Quem é um desses cientistas que a comunidade científica inteira rejeita? Ricardo Felício, e o antecessor dele que chamava Molion, se eu não me engano. É nítido que assim, o antecessor dele ele ficou pregando o não aquecimento global durante aí uns 20 anos, e parece que ele se aposentou e foi substituído pelo novo cara que veio e repetir exatamente o mesmo discurso que ele tinha antes, de que a Terra não está esquentando. Esse Ricardo Felício, ele é completamente ignorado pela comunidade científica e desprezado e repudiado pela comunidade científica como alguém que faz desserviço à ciência. E por que ele passa por isso? Porque ele tenta convencer a população e ele fala com a população através de suas convicções e de seu suposto estudo profundo. Ele é acadêmico, então ele tem certificados e ainda assim prova uma coisa que vai contra. Esse cara aqui na comunidade científica é o cara que fala que o Maré é bom. E por que é que alguém iria no mercado, por que é que um mecânico iria para o mercado dizer que o Maré é um carro bom só se ele for comprado pela Fiat? E esse é o ponto. Esse é o ponto. A gente tem
uma população média, uma população média que não entende todo o trabalho científico e todo o conhecimento científico que está sendo desenvolvido, e essa população ela está sedenta por escutar aquilo que lhe convém, Tudo que o cidadão médio quer é um carro barato que tem o preço do maré, mas que seja bom o suficiente ao ponto de não quebrar e não dar trabalho para ele. E aí chega um cara e fala, eu tenho um carro muito barato aqui e que pode fazer muito bem para sua vida e que não vai quebrar, e isso é o que todo mundo quer ouvir, é por isso que as pessoas se encantam com esse discurso. Ora, quem é que o discurso do cara que fala que o maré é bom beneficia a não ser a Fiat? A gente tem então na comunidade, perdão de novo pela analogia, a gente tem na comunidade, no nosso mundo, 99% das pessoas que poderiam se rebelar contra o 1% que exaure, que queima todos os recursos e que que usufrui da riqueza gerada por ela. Imagina se toda a população do planeta, se 99% da população do planeta, não digo 99, mas pelo menos 90, dissesse a gente vai mudar a maneira como a indústria trabalha, como a economia trabalha, porque a gente não quer mais o planeta sofrendo o impacto que está sofrendo, porque afinal de contas o planeta é de todo mundo. Esse 1% ou 10% de beneficiados pela economia como ela funciona nos dias de hoje, não teria como negar que o planeta é de todo mundo. Então, bater de frente com uma população massiva, coesa, que defende o mesmo ponto de vista e que melhorou seus argumentos, que desenvolveu seus argumentos de por que é que esse mundo tem que mudar, é muito perigosa, portanto, o que a gente faz? Sai mais barato os industriais darem uma grana para um cara que tem gabarito, que se formou, que estudou a climatologia, e dizer a ele, coloca aí uma sementinha de discórdia. Para quê? Justamente para que quando a gente estiver discutindo um assunto muito mais sério, chegar alguém e dizer, a ciência não vale de nada. Para você ter uma ideia, a ciência não sabe nem se o planeta está esquentando, e digo mais, a ciência não sabe nem se a Terra é redonda. Então, acredito eu que até esses fundamentais terraplanistas, eles conseguem sim patrocínio, da mesma maneira que muitos partidos nossos, brasileiros, ditos liberais, que lutam pelo bem, que atacam a corrupção, que atacam coisas erradas que são feitas e que brilham a nossos olhos, também são patrocinados por grupos que têm interesse sim em grandes privatizações e na venda de grandes empresas. Eu não digo que privatização deva ser uma coisa ruim, mas quando o cara é liberal demais e quando ele defende a privatização a qualquer custo, como se fosse a coisa lógica a se fazer para o bem do país, aí você tem que suspeitar porque tem alguma coisa errada aí. Eu não sou detentor da verdade, eu estou expondo aqui as minhas opiniões e eu estou muito longe, mas eu estou passando muito longe mesmo de um cientista. Eu não quero colocar ainda mais teoria de conspiração na cabeça de vocês. Agora, se você chega ao ponto de questionar o trabalho de cientistas, como eles funcionam, para que eles vivem e o que eles agregam à sociedade, eu acho que você já foi convertido pelo Ricardo Felício, e aí você colabora com os interesses de um pequeno grupo que quer que as coisas continuem do jeito que estão. Não é à toa que você tem aí ataques em desinformação, porque a desinformação é uma estratégia de controle. Primeiro você propaga a desinformação, você ataca a ciência, você polariza as pessoas, porque enquanto elas estiverem ocupadas brigando entre elas, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, a gente não se une, não constrói uma massa coesa que sabe o que quer, que sabe o que precisa ser feito e que vai exigir dos governos e das grandes empresas, das mega empresas, que mudanças sejam feitas. Essas mudanças não vão acontecer. Aliás, a gente se pega lutando pelos interesses dessas pessoas que querem que a gente volte a trabalhar apesar de uma pandemia acontecendo lá fora. A gente precisa conversar. A gente deveria estar um mês falando como é que a gente evita contrair o vírus. E não questionando a existência dele. A gente está perdendo tempo. Muitos de nós estamos em casa como deve ser feito, só que a gente está perdendo esse tempo que a gente está em casa, porque ao invés da gente estudar o comportamento do vírus e como extingui-lo, a gente está questionando o formato da Terra, e isso vai contra os nossos interesses, só favorece um grupo muito pequeno de pessoas. Eu não gosto de editar os meus vídeos, mas esse vídeo está com 2 cortes. O primeiro porque passou um caminhão barulhento aqui na minha rua, e esse segundo porque eu voltei para falar uma coisa que eu esqueci. Em relação a se a China criou o vírus ou não, é algo quase impossível saber. A comunidade já sabe que não é.
a comunidade científica, essa que a gente acha meio fantasmagórica, porque a gente não entende, porque a gente não está lá e não sabe quem eles são e como eles agem e como eles pensam, mas assim, o fato da gente não conhecer as vozes do Strogonoff não faz com que elas não existam. A comunidade científica já não discute isso mais, porque já sabe que não é responsabilidade da China. E aí você pode estar escutando a minha fala e falar, mas o Fausto, ele é defensor de chinês. Não, a gente está falando de defensor da realidade, da lógica. Aqui, se você me disser, então fala que a China não está lucrando com tudo o que está acontecendo, aí eu já não posso falar porque eu não sei. Fala que a China não vai se beneficiar de tudo isso, muito provavelmente vai. Daí a gente ter ranço da China pelo fato dela estar crescendo quando o mundo inteiro está colapsando, e ela ter de fato criado o vírus, são duas coisas completamente diferentes. Se você me perguntar se eu gosto das práticas da China, eu repudio as práticas da China, principalmente a falta de liberdades individuais, aquele sistema de score, aquele sistema de pontuação social que eles têm, é uma coisa nojenta, uma coisa nojenta. Se você perguntar para a grande maioria dos chineses se eles gostam de morar lá e se eles mudariam de lá, se eles pudessem, a grande maioria eu acredito que sairia de lá. E se não sairia por medo de não conseguir se adaptar num outro lugar. Não defendo e não admiro as coisas que acontecem, e nem por isso a gente vai lá dizer que o vírus foi criado por eles, porque aí isso sim seria um comportamento Netflix de ser. Agora, quando a gente fala que é indiscutível a responsabilidade na China na propagação do vírus, se você olhar para esse mapa, e pasme, nós já temos 2 milhões de casos confirmados, enquanto a gente questiona aí se o vírus existe ou não. A gente já tem 2 milhões de casos confirmados, e perceba, toda essa parte do... O Brasil aqui, os primeiros contatos com o vírus que nós tivemos, eles não vieram da China, eles vieram da Itália. Então vamos culpar a Itália. O primeiro caso que chegou aqui foi de gente que veio da Europa também. Onde eu tô, foi gente que veio da Europa. E alguns casos vieram de São Paulo. Então a Europa e São Paulo também falharam no controle da disseminação do vírus. A gente já tem no país... quer você goste das medidas, quer você não goste das medidas, a gente já tem 25 mil casos e a gente está em isolamento social há mais de um mês já. Então a gente também não está mostrando eficiência em conter esse surto. Então a gente odeia a China por uma coisa que ninguém no mundo consegue fazer. E a gente está tentando da melhor forma possível e não consegue. Então a casa está pegando fogo, a gente está tentando apagar o incêndio. O problema é você deixar de lutar para tentar apagar o incêndio, porque você está querendo descobrir quem foi o culpado pelo incêndio começar. Isso não vai fazer com que as chamas se apaguem. A gente tem que trabalhar nisso daqui. Descobrir como é que a gente vai lidar com essas mortes que estão crescendo, com a nossa economia que está colapsando e com as pessoas que estão ficando doentes. Este é o ponto. E ficar direcionando, movido, incentivado, influenciado por canais de informação, a pegar toda essa energia que a gente deveria estar usando na solução do problema e canalizar num ódio gratuito contra alguém, isso não vai resolver. A pandemia, ela existe porque ela existe, os vírus existem aí porque eles existem. Agora, você querer aproveitar do caos do vírus para jogar o ódio em alguém porque você tem interesses, aí já soa mais interesse dos patrocinadores e dos donos dos veículos de comunicação que a gente tem no país. E eu não falo da Globo, a Globo é um deles. Os atacantes da Globo também têm seus interesses, e são esses interesses que geram as políticas que a gente tem, nem sempre boas para nós. Reflita.